Em Mobius, o tempo não é apenas uma linha cronológica, é um espelho da mente. Meu nome é Bruna Alves, eu sou psicanalista e vamos mergulhar aí nesse drama. Nesse C-drama, gente, o detetive ele é dotado da habilidade de voltar 5 vezes ao tempo. Vamos dizer assim, eu não entendi, gente, muito bem quando é que tem os loops temporais, tá? Para falar a verdade para vocês. Mas eu sei que são 5 loopings que ele tem, tá? Então, ele acredita, gente, que ele está no controle, mas na verdade, ele é prisioneiro do próprio inconsciente. Então, cada retorno é uma tentativa ali desesperada de corrigir algo que ele sente lá no fundo, que já ultrapassa, que é a culpa. Não uma culpa moral, mas a culpa arquétipica, aquela que nasce do desejo de ter feito diferente, de ter sido outro. Então, o que vemos é a compulsão à repetição. Então, o sujeito, ele retorna ao trauma, não porque quer sofrer, né? Mas porque inconscientemente deseja dar um novo sentido. Mas como Freud diz, a repetição, ela só se quebra quando há elaboração e não ação. O detetive, ele age, né, o tempo todo, mas ele não elabora. Ele quer consertar o mundo sem olhar para o que está quebrado dentro dele. Quando o protagonista ali descobre que o assassino também pode voltar no tempo, gente, o jogo muda. Porque de repente ele percebe que o inimigo conhece seus passos, antecipa suas decisões e manipula ali as suas tentativas. Mas há algo mais perturbador. O assassino, ele pensa como ele. É aí que entra o conceito do duplo, tá? Que na leitura junguiana representa a sombra, o lado reprimido, não integrado, o inconsciente que o ego nega. Então, o assassino é o eco do próprio detetive. Ambos têm o mesmo poder, mas motivações diferentes. O detetive quer corrigir, o assassino quer controlar. Então, são duas faces da mesma ferida. O desejo de dominar o incontrolável, o tempo, a vida, a morte. E o que diferencia um do outro é apenas a consciência da própria sombra. Então, gente, cada loop temporal é uma tentativa de fuga da dor e, paradoxalmente, um retorno a ela. Isso representa a luta entre pulsão de morte, que é Thanatos, e pulsão de vida, que é Eros. Então, Thanatos o empurra à destruição, ao cansaço, ao desespero de tentar o impossível. E Eros aparece ali na forma da persistência, da busca por sentido, da vontade de salvar. Mas à medida que o tempo se dobra sobre si mesmo, o protagonista ele descobre que salvar o outro é impossível enquanto ele não se salva. Então, o tempo, gente, aqui ele é o sintoma. O que precisa ser curado é o sujeito, tá? Então, o tempo não o aprisiona. O que o prende é o que ele não quer lembrar, tá bom? E, gente, esse nome ele não é por acaso, tá? A fita de Möbius é uma figura geométrica com apenas um lado e uma borda contínua. Então, o ponto onde início e fim se tornam ali indistintos, tá? Então, ela representa o inconsciente humano, onde o que foi reprimido retorna sob outra forma. É o eterno retorno do não resolvido, tá? O detetive não viaja no tempo, ele viaja em si mesmo, em espirais. Cada retorno é uma tentativa de encontrar o ponto onde tudo começou. Mas ele não entende que esse ponto não é um evento, e sim uma emoção não simbolizada, tá bom? O que o protagonista, gente, busca não é apenas justiça, é reparação. Tá? Ele quer consertar algo que foi perdido, impedir a morte, apagar o erro. Mas o trauma, gente, é justamente o que não pode ser consertado, apenas reconhecido. Então, quando ele tenta modificar os fatos, o tempo o pune. Tá? As coisas se reconfiguram, o destino muda, mas a dor, gente, a dor permanece, porque o trauma, ele não está fora. O trauma, ele está
dentro. A grande virada acontece quando o detetive aceita que não pode controlar o tempo e nem o outro, só a própria consciência. Então é nesse momento que o loop começa a se desfazer, tá? E o assassino, enquanto figura da sombra, não é apenas o inimigo, ele é a parte que o protagonista precisa ali integrar para se tornar inteiro. Então, no final, o confronto entre os dois não é uma luta entre bem e mal, mas entre negação e aceitação, tá? O verdadeiro fechamento psíquico acontece quando o detetive reconhece no assassino o que há de humano nele, que é a raiva, desculpa, a culpa, desejo de controle, medo da perda. A partir daí, o tempo deixa de ser prisão e se torna espelho, tá bom? Então, gente, o passado não volta, ele insiste até que seja olhado com consciência. O tempo, ele não é o inimigo. O que nos prende é o que deixamos de sentir. Só quando paramos de fingir é que o relógio finalmente descansa. E você, o que você achou desse drama? Você já assistiu? Porque assim, gente, eu queria assistir tudo em um dia só, para falar a verdade para vocês, porque assim, me prendeu mesmo, do começo ao fim. Eu adorei esse drama, sem contar que o nosso prota é maravilhoso, né, gente? Ele que fez aí The First Frost, que arrasou com os nossos corações. Mas depois me conta aqui o que você achou. Tchau, tchau.